Bom, vamos iniciar um, um resumão de matemática aqui sobre potenciação, radiciação e por aí vai. Então vamos falar sobre potenciação. Potenciação é o seguinte, você tem um número, vou chamar um número A, e ele pode estar elevado por exemplo, a 2. Isso aqui é igual a vezes A. Por quê? No expoente de cada número, ele está elevado a 1. Ele está elevado a 1. Então, quando você tem... E a propriedade da potenciação é o seguinte, que quando você está multiplicando aqui dois números iguais, você soma o expoente. Então, isso aqui nada mais é do que A elevado a 1 mais 1. Então, o conceito que você tem que gravar é o seguinte, que todo número, ele está elevado ao expoente 1. Ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, todos os números reais, eles estão elevados ao expoente 1. 4 elevado a 1 e por aí vai. Perfeito. Outra coisa importante que é o seguinte, todo número elevado a zero é 1. Ou seja, A elevado a zero é 1. 1 elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é 1. Perfeito. Quando você tiver um número elevado a um expoente negativo, vou dar um exemplo aqui, A elevado a menos N. Isso aqui é igual a 1 sobre A elevado a N. Você transfere um número para baixo. Vamos botar os números 2 elevado a menos 3. Isso aqui é igual a 1 dividido por 2 elevado a 3. Perfeito. Quando você tiver A dividido por B elevado a 3, exemplo. Isso aqui é igual a A elevado a 3 dividido por B elevado a 3. Se for um expoente negativo, A dividido por B elevado a menos 3, você vai inverter, ou seja, você vai ficar assim, B sobre A elevado a 3. Ah, mas por que isso? Pelo simples motivo. Isso aqui é A elevado a B elevado a menos 3 é igual a A elevado a menos 3 dividido por B elevado a menos 3. Para esse cara ficar positivo aqui, eu tenho que jogar ele para baixo. E para esse cara aqui ficar positivo, eu tenho que jogar ele para cima. Ou seja, vou fazer bem passo a passo mesmo. Isso aqui é igual a 1 dividido por B elevado a menos 3 vezes A elevado a menos 3, elevado a 3. E agora eu vou pegar esse cara aqui e jogar para cima. Isso aqui é igual a B elevado a 3 dividido por A elevado a 3. Que eu posso botar de volta entre parênteses. B sobre A elevado a 3. Então, eu posso ficar brincando dessa forma. Então, vamos às propriedades. As propriedades de potenciação. A elevado a M vezes A elevado a N. Isso aqui é igual a elevado a M mais N. Vou dar um exemplo. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Isso aqui é igual a 3 elevado a 5 mais 2.
que é igual a 3 elevado a 7. Perfeito. A elevado a m dividido por A elevado a n. Isso aqui é igual ao que? A elevado a m menos n. Perfeito. Vamos botar então com números. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Isso aqui é igual a 3 elevado a 7 menos 5, que é igual a 3 elevado a 2. Perfeito. Agora, se eu tiver A elevado a m, fecha parênteses, elevado a n. Isso aqui vai ser o quê? A elevado a m vezes n. Vamos botar um exemplo. 3 elevado a 5 elevado a 7. Aí você vai pegar o quê? Isso é igual a 3 elevado a 5 vezes 7. Isso aqui é igual a 3 elevado a 5 vezes 7, 35. 3 elevado a 35. Perfeito. Se eu tiver A vezes B elevado a n, isso aqui é A elevado a n vezes B elevado a n. Ah, mas é muitas propriedades. Cara, não é. Acredite. Então, para finalizar, A dividido por B elevado a n é igual a elevado a n dividido por B elevado a n. Que eu também posso escrever como A elevado a n vezes B elevado a menos n. Ah, porque vocês quis escrever assim? Porque eu quis. Beleza. Então, essas são as regras de potenciação. Bom, lembrando que o n aqui, ele é um número inteiro. É um número inteiro. E para essas propriedades valerem, ele é diferente de zero, porque todo número elevado a zero é 1. Beleza? Show de bola. Agora, vamos falar sobre radiciação. Radiciação. A radiciação é a propriedade, vamos dizer assim, é a função inversa da potenciação. É o caso contrário. Vamos estudar ela. Bom, vamos lá. Radiciação. Todo mundo está familiarizado, tipo assim, quando alguém bota um raiz de 2, um raiz de 3, um raiz de 4, um raiz de 5. O que acontece? Vamos desmistificar esse medo de raiz. Vamos lá. A raiz é o seguinte, raiz de A, aqui vamos chamar aqui de N, e vamos chamar aqui de C. O que acontece? Eu posso escrever isso da seguinte forma: A C sobre N. Isso aqui, essa fração, significa a raiz. Entendeu? Principalmente esse denominador aqui. Entendeu? Quando eu tenho um exemplo, raiz quadrada de 3. Como a gente viu anteriormente, todo número ele é elevado a 1. Aqui. Quando não se tem o índice na raiz, aqui é o 2. Entendeu? Por isso que a gente chama de raiz quadrada e às vezes, na maioria das vezes, a gente escreve assim um 2. Mas aqui tem um 2 de forma implícita. Então, eu posso escrever ou reescrever isso aqui da seguinte forma: 3 elevado a 1 meio. Então, 3 elevado a 1,5 significa que é raiz quadrada de 3. Perfeito? Então, isso é muito simples. Então, é por isso
que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Vamos reescrever. 4 eu posso escrever como 2 elevado a 2. Perfeito? E aqui tem o índice 2. Então, reescrevendo isso, eu tenho 2 elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, ou seja, 2 elevado a 1. É por isso que raiz de 4 é 2. Perfeito. Então, vamos escrever as seguintes propriedades. Então, vamos lá. Eu tenho raiz de A elevado... Vamos chamar aqui. Raiz de A, raiz na enésima. Isso aqui eu posso escrever como A elevado a 1 sobre N. Perfeito. E se eu tiver que... Vamos lá. Raiz de A, N, vezes raiz de B, índice N. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Raiz de A vezes B no índice N. Ah, Pedro, escreve isso melhor. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso aqui é raiz quadrada de 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. Perfeito. Então, vou escrever bonitinho aqui para vocês guardarem no fundo do coraçãozinho de vocês. Raiz de A, raiz de índice N, vezes raiz de B de índice N. Isso aqui é raiz de índice N de A vezes B. É só lembrar de que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 6. Beleza. Lembrando, raiz quadrada aqui, ó, tem um 2 aqui. Ele é implícito. Beleza. Aí vamos lá. Raiz quadrada, raiz de enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Isso aqui é a mesma coisa. Raiz de enésima de A dividido por B. Ou seja, vamos botar um exemplozinho bonitinho. Agora vamos mudar. Raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 3. Isso aqui é raiz cúbica de 2 dividido por 3. Perfeito. Agora vamos para raiz enésima de raiz de M de A. Aquele raiz de raiz. Isso aqui, vamos lá. Como é que eu posso escrever? Vou usar as propriedades de potenciação para mostrar o passo a passo. Isso aqui eu tenho raiz de N. E aqui dentro eu tenho o quê? A elevado a 1 sobre M. Beleza? E eu posso reescrever isso aqui como A elevado a 1 M e 1 N. O que a gente aprendeu nas propriedades de potenciação? A gente aprendeu que quando está aqui o termo elevado na potência e tem um parêntese, significa que eu posso multiplicar. Ou seja, isso aqui é igual a A elevado a 1 sobre M vezes 1 sobre N.
Perfeito. Então, isso aqui que é A elevado a M vezes N. Olha só. E aí, vou colocar isso aqui na forma de raiz. Isso aqui é igual a raiz de A. E aqui no índice, eu vou colocar M vezes N. Bem simples. Muitos livros colocam direto isso aqui, ó. Colocam daqui para cá. Mas eu quis mostrar o meio do caminho, o que que acontece. Por isso que é importante as propriedades de potenciação. Então, o mesmo vale quando você tiver raiz de n de a elevado a m. Esse carinha aqui, eu posso botar para cá, aqui para dentro. Eu posso escrever assim. Por quê? Vamos lembrar lá, vamos destrinchar. Isso aqui é a elevado a 1 sobre n, fecha parênteses, elevado a m. Na regrinha de potência, quando você tem os números entre parênteses e elevado a alguma coisa, esses carinhas aqui multiplicam. Então, isso aqui é o que? É a elevado a 1 sobre n vezes m, que é igual a elevado a m dividido por n. Perfeito. Ou seja, isso aqui é a raiz de a de índice n, que é o cara aqui de baixo, elevado a m. Ah, Pedro, eu sempre me confundo. Cara, um macete que eu tenho, que eu levo pelo resto da minha vida é o seguinte. Tipo assim, às vezes eu posso me confundir. Quem é que eu vou colocar no índice? Quem eu vou colocar aqui? Esse cara aqui é sempre o cara de baixo. Mas uma forma de lembrar é bem simples. É você escrever raiz quadrada de 3. Por que escrever raiz quadrada de 3? Porque aqui você sabe que é 2. E você sabe que raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1,5. O 1 vem daqui, o 2 vem daqui de fora. Então, se você gravar isso, fica bem mais fácil de você gravar todas as propriedades. Beleza? Então, e como é que eu vou gravar? E para que serve essa porcaria inteira de potenciação e radiciação? Cara, isso serve para você simplificar as contas que vão vir lá para frente. Então, lá na matemática mais avançada que você imaginar, você vai usar essas regrinhas para poder fazer conta, para poder simplificar, para você fazer menos conta, entendeu? Vamos fazer aqui uns exemplos. Vamos lá. 2 elevado a 0 é quanto? É 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Um professor meu antigo de cursinho, ele ensinou a gente, é um exercício para casa, gravar de 2 elevado a 1 até 2 elevado a 10. Entendeu? Então, isso vai ajudar muito você nas contas. Então, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 9 é 512. 2 elevado a 10, 1024. E de quebra, 2 elevado a 11, 2048.
Ah, mas para que eu quero saber isso tudo? Cara, isso vai te adiantar aí muito em muitas contas. E você acaba gravando isso. É igual você gravar as conjunções adversativas. Pá, mas, porém, contudo, porém, todavia, entretanto, e por aí vai. É igual gravar português. Não é fácil. Vamos lá. Mesma coisa, o 3 é bom gravar até a terceira ou quarta potência. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. E 3 elevado a 4, 81. É interessante gravar até o 81 e 3 elevado a 5, 243. É interessante gravar até o 81, entendeu? É prática, entendeu? Não é ser gênio nem nada, é prática. Para que isso serve, você gravar essas potências? É o seguinte, quando alguém pedir para você calcular uma raiz de 27, por exemplo, ao invés de você fazer aquele bonitinho, aquela divisão de MMC, 3, aqui é 9, 3, aqui é 3, 3, aqui é 1, e aí você conta 1, 2, 3, 3 elevado a 3, aí você volta aqui para cá, ou seja, 27 é 3 elevado a 3, entendeu? Então isso aqui, a raiz quadrada de 27 é o que? Vou fazer bem bonitinho, hein? Bem devagar. 3 ao quadrado vezes 3. Isso aqui eu posso separar como? 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Isso aqui é igual a 3 elevado ao quadrado elevado a meio vezes raiz de 3. Isso aqui é igual a 3, 2 sobre 2, que é 1. 3 elevado a 1 vezes raiz de 3, ou seja, 3 raiz de 3. Então, é uma gama de passinhos bem básicos que quando você realmente aprende quando você tipo assim, já tá boladão, você vê aqui, você vem aqui, olha isso aqui, já sabe de todas as propriedades de cabeça, você vem aqui e faz pá, pá, isso aqui é 3, raiz de 3, pá. Mas isso você já sabe todos esses passos de cabeça. Se você não sabe os passos de cabeça, faz devagar até o momento em que a matemática vai estar fluindo no teu sangue. Ah, mas para que eu preciso saber esses passos? É o seguinte, vou fazer aqui um exercício. Calcule 3 quadrado vezes 5 raiz cúbica 6, 8 raiz cúbica 4. Beleza. Pega esse exercício aqui, escreva no seu caderno, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Tenta chegar enxugar o máximo possível. Vamos lá. Quando você tem esse tipo de questão, o que você tem que fazer? Você tem que separar assim. Essa é a forma que eu resolvo da maneira mais fácil. Isso aqui é um raiz cúbica. Ó, vê primeiro todos os índices. Raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica. Beleza. O 3 está fora da raiz, o 5 está fora da raiz e o 8 está fora da raiz. Beleza. Então, se esses caras estão fora da raiz, eu posso, e aqui tudo está multiplicando, eu posso juntar eles. Beleza. Uma pessoa normal faria assim, ó.
3 vezes 5, 15. Aí 15 vezes 8. Aí eu montaria a continha. 15 vezes 8. Beleza. Uma pessoa mais atenta, ela faria assim. Pô, 5 vezes 8 é 40. Beleza. 3 vezes 40 é mais fácil do que fazer 15 vezes 8. Entendeu? Então, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, aqui, ó, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Isso aqui é 120. Beleza? Aí você tem 120, paga aqui, vezes raiz cúbica de 2, vezes raiz cúbica de 6, vezes raiz cúbica de 4. Existem várias formas de se resolver, mas como em todos esses carinhas aqui está o raiz cúbica, tá, os índices estão iguais, eu posso colocar tudo sobre uma única raiz cúbica. 2, 6 e 4. Beleza? 120 vezes raiz cúbica de... uma pessoa desatenta, o que eu queria fazer? Iria multiplicar, né? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 4, 36. Aí o cara colocaria aqui 36. Aí o cara depois ele ia vir aqui e iria faturar. Então, isso vai gerar muito tempo para resolver. Uma forma mais fácil é a seguinte. O que você faz? Você vai decompor. Você tem um 2. Quem é o 6? 6 é 2 vezes 3. Quem é o 4? É o 2 vezes 2. Beleza. Então, agora você vai somar, você vai usar a propriedade de potenciação para poder somar. Por quê? Todos esses carinhas aqui estão elevados a 1. Beleza. Mas você tem esses carinhas iguais aqui, olha. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Vou repetir aqui o 120. Vou botar aqui uma raiz cúbica. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar, ó. 2, aqui, ó. 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, mais 1, mais 1. Mas como eu não sou bobo, eu sei que raiz cúbica para sair para fora, eu só preciso do 3. O outro 2 mais 1, eu deixo aqui fora. E sobrou esse 3. Beleza? Então fica como? 120 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 6. Esse carinha aqui, como está o cubo, eu consigo tirar ele para fora da raiz, que é o mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Esse passo a passo aqui. Então, eu posso, como ele está o cubo e meu índice da raiz é o cubo, eu posso tirar ele para fora. Fica 120 vezes 2 raiz cúbica de 6. Então, 120 vezes 2 fica 240 raiz cúbica de 6. Então, resolvemos. Ah, Pedro, eu acho mais fácil só multiplicar tudo isso aqui. 2 vezes 6... 36 não, fiz besteira aqui. 48. 2 vezes 6, 12. 4 vezes... 2 vezes 6, 12. 12 vezes 4, 48. Eu prefiro muito mais fazer a decomposição de 48 e ver. Vamos decompor aqui o 48. Eu prefiro fazer assim. Por 2, aqui dá 24. Por 2, aqui dá 12. Por 2, aqui dá 6. Por 2, aqui dá 3. Por 3, aqui dá 1. Aí eu somo. 1, 2. 1,
2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta vezes 3 elevado a 1. Eu prefiro fazer assim, muito mais fácil. Então, você faz do seu jeito que você preferir. O importante é chegar no resultado final. E o importante também de uma prova é você ser rápido e entender o que você está fazendo. Se eu conseguir fazer de cabeça, melhor ainda. Brasil. Então, vamos a mais um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui mais difícil. E acredite, matemática pode tudo piorar. 6, aqui é o índice 4, aqui é 30, dividido por 3, 4, 5. Beleza. Tem um dividido aí, o que eu faço? Cara, quando você vê assim um dividido, a melhor coisa é você botar na forma de fração. Então, colocando na forma de fração, fica 6, pá. Colocou na forma de fração. Perfeito. E agora, o que eu faço? Você vai usar a própria... Existem duas formas de resolver. Uma matemática, duas formas de resolver praticamente tudo. Eu vou usar a forma de transformar para o símbolo de raiz, transformar o símbolo de raiz em potência de fração. Vamos lá. 6 dividido por 3, posso simplificar, isso aqui vai dar 2. Beleza, então eu já tenho aqui o 2. Agora eu posso escrever esse carinha aqui da seguinte forma. 30 elevado a 1/4. Dividido por esse carinha aqui, eu posso botar como 5 elevado a 1/4 também. Beleza. Isso aqui é igual a 2 vezes 30 elevado a 1/4 vezes 5 elevado a menos 1/4. Beleza? Essa é uma forma não trivial de se resolver, mas eu quero só mostrar isso. Às vezes pode não levar a nada, mas em determinadas questões isso acaba ajudando, entendeu? Acaba ajudando a simplificar, a você enxergar de uma outra forma. Eu estou tentando mostrar que é uma forma de você visualizar. Por mais que não seja trivial, uma coisa muito fácil, você pode fazer isso. A matemática nos permite fazer isso. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Porque o 30 eu posso escrever da seguinte forma. O 30 eu posso escrever o quê? 5 vezes 6. Entendeu? E tudo isso aqui está elevado a 1/4. Beleza? Então eu posso escrever isso aqui como? 2 vezes 5 elevado a 1/4 vezes 6 elevado a 1/4 vezes 5 elevado a menos 1/4. Beleza? Vamos juntar as figurinhas repetidas. 5 elevado a 1/4 vezes 5 elevado a menos 1/4. 2 vezes 5 elevado a 1/4 menos 1/4 vezes 6 elevado a 1/4. Beleza. 1/4 menos 1/4, isso aqui dá 0. Então,
E 5 elevado a zero é 1. Então, esse cara aqui é 1. 2 vezes 1, 2 vezes 6 elevado a 1 quarto. Posso escrever assim? Pode, foda-se. Pode. Mas também pode escrever como 2 raiz de 6 índice aqui quarto. Posso escrever assim. Tanto faz. Vai ter questões de prova que vai deixar assim, vai ter questões de prova que vai deixar assim. Eu fiz tudo isso, vamos dizer assim, uma volta maior, para mostrar que você pode fazer assim. E em determinadas questões vai resolver. Entendeu? Mas se eu quisesse aqui, por exemplo, aqui, botar como ficaria mais fácil, olha. 2, 30 dividido por 5, 2, 5 dividido por 30, 6. Isso aqui tem 4. Chegou mais rápido. Beleza, mas o intuito aqui é ensinar as propriedades. Show de bola. Eu vou botar aqui uma foto de exercícios para você. Antes de botar a foto, eu queria explicar uma coisa. Uma coisa chamada racionalização. Isso tem a ver com o próximo tema, que é chamado produtos notáveis. Mas o que é racionalização? Vou dar um exemplo. Você tem 3 dividido por raiz de 2. Posso deixar escrito assim? Não. Você não pode deixar escrito assim. Por quê? Porque as provas não permitem. Tá certo? Tá certo escrever assim. Mas não é bonito. E a matemática ela é bela. Olha só, do filósofo. Então, o que eu faço? Uma coisa interessante na matemática é o seguinte. Eu posso... Vou dar um exemplo. O que acontece se eu multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo? Isso aqui é igual a 6 dividido por 2 raiz de 2. É o mesmo número? Olha, é o mesmo número, por quê? Se eu dividir por cima por 2, se eu dividir embaixo por 2, isso aqui vai dar 3 raiz de 2. Perfeito. É o mesmo número. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra o seguinte. O número que eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. E para que isso é uma ferramenta da matemática valiosíssima. Por quê? Eu vou manter o mesmo número, porém eu vou transformar ele numa coisa que eu quero. E aí é que está o pulo do gato. Então, quando você tem 3 dividido por raiz de 2, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 raiz de 2. E quanto é que é? E aqui embaixo eu vou ter o que? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Beleza. 3 raiz de 2 dividido. Quanto é que é a raiz de 2 vezes raiz de 2? Vamos lá. Eu sei que todas as pessoas avançadas vão dizer que é 2. Está certo. Mas por que é 2? Aquele aluno mais lento, que não sabe, o que acontece? Aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho outro número 1. Então, eu posso juntar esses dois caras aqui numa única raiz. E como eles têm a mesma base e está multiplicando, pela propriedade da potenciação, mantém-se a base, soma-se o expoente. 2 elevado a 1 mais 1, que é 2. Beleza? E a raiz eu posso fazer o seguinte, eu posso botar 2 elevado a 2 e a raiz quadrada ou raiz cúbica, foda-se, eu posso escrever dessa forma.
que eu posso escrever como 2 vezes 1,5, que é 2 elevado a 1, que é 2. Por isso que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, entendeu? Mas você tem que saber esse passo todinho de cabeça para dizer que é 2, entendeu? Senão, quando você pegar um número gigantesco para racionalizar, você não vai saber e vai tirar 0 e vai reprovar. Então, os fundamentos são importantes. Dito isto, eu vou explicar sobre produtos notáveis. Produtos notáveis. Produtos notáveis. Produtos notáveis é o seguinte. A matemática, vou dar um exemplo. Você tem o número 6. O número 6, eu posso escrever ele como que 3 mais 3. Beleza? Vamos levar esses dois caras ao quadrado. Opa. Bom, esquece. Produtos notáveis, vamos lá. O que é o produtos notáveis? Você tem que gravar a seguinte regrinha. A mais B ao quadrado. Isso aqui é o seguinte. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E A menos B ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Porra, Pedro, mas da onde é que saiu isso? Cara, é o seguinte. Você tem A mais B ao quadrado. Eu posso escrever isso aqui como A mais B vezes A mais B. Lá na quinta série, a gente aprende uma coisa chamada chuveirinho. O que é chuveirinho? Nesse tipo de multiplicação, eu pego esse cara e multiplico. Então fica como A vezes A mais A vezes B. E aqui eu tenho B vezes A mais B vezes B. A vezes A, aqui tem 1, aqui tem 1. É A ao quadrado. A mais B e B vezes A, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui é igual a mais B mais A mais B. Eu tenho isso aqui, como aqui tem 1 e aqui tem 1, 1 mais 1, 2. 2AB. E B vezes B é B ao quadrado, porque aqui tem 1 e aqui tem 1. B ao quadrado. Então, formou-se. Está tudo somando. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Saiu do chuveirinho do produto de A mais B vezes A mais B, ou seja, A mais B ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, isso aqui é uma forma mais... essa formulazinha é a forma mais prática de você saber quanto é que é A mais B ao quadrado, ao invés de fazer o chuveirinho. E para o A menos B ao quadrado é o quê? A ao quadrado
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Faz A menos B vezes A menos B. Faz o chuveirinho. Junta, que vai dar a mesma coisa. Beleza. Agora, eu vou falar sobre diferença de quadrado. O que é diferença de quadrado? Quando você pega A mais B vezes A menos B, quando você faz isso aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A menos B menos AB, B vezes A mais AB ou BA, tanto faz, vou colocar BA, que é o que eu estou falando. B vezes menos B ao quadrado. Menos AB mais BA, corta, que é a mesma coisa. Ou seja, eu fiquei com A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui tem um significado muito importante. Por quê? Porque vão ter questões em que você vai ter esse cara aqui, assim, e você vai ter que reescrever ele da seguinte forma, como diferença deles, A mais B vezes A menos B. Show? Beleza. Agora, a gente vai para o cubo. A mais B ao cubo. Isso aqui nada mais é do que A mais B vezes A mais B ao quadrado. Você vai pegar o A mais B ao quadrado, vai resolver e vai multiplicar por A mais B. Vamos fazer? Vezes o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. E faz o chuveirinho. Então eu vou ter A ao cubo mais 2A ao quadrado B mais AB ao quadrado. Show de bola. Agora a gente faz pelo outro lado. Mais A ao quadrado B mais 2AB ao quadrado mais B ao cubo. Agora vamos juntar os termos semelhantes. 2A ao quadrado B mais A ao quadrado B. Isso aqui fica 2 mais 1, 3. 3A ao quadrado B. AB ao quadrado, 2AB ao quadrado. 1 mais 2, 3. Mais 3AB ao quadrado. E aqui tem o A ao cubo. E aqui eu tenho o B ao cubo. Ou seja, A mais B ao cubo é o que? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo. E como é que fica A menos B ao cubo? Você vai fazer a mesma coisa. A menos B vezes A menos B ao quadrado. Você vai resolver aí e vai achar o seguinte. A menos B ao cubo é o quê? O cubo do primeiro
menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o segundo ao cubo. Show de bola? Ah, como é que você faz para gravar? Cara, bem simples. Alternância de sinal. Quando aqui é mais, tudo é mais. Quando aqui é menos, o que eu vou fazer? Eu começo com mais, vou para menos, vou para mais, vou para menos. Eu gravo assim. Show. E, Pedro, por que isso é importante? Tudo isso. Por que os produtos notáveis, essa porcaria é importante? Bem simples, para quando a gente poder simplificar. Eu vou fazer um exercício aqui. Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 menos 1, mais raiz de 3 menos 1, dividido por raiz de 3 mais 1. Olha essa questão. Qual é o valor dessa expressão? Isso é uma questão aqui que pode cair no seu concurso. Como é que você começa a fazer essa questão? Cara, primeiramente você vai ter que tirar esse denominador raiz aqui de baixo. Ah, Pedro, mas ele está somado com alguma coisa. Cara, daí a gente vai o quê? Vai utilizar do... Cadê a regrinha? Cadê a regrinha? Diferença de quadrados. Diferença de quadrado o quê? A mais B vezes A menos B. Vamos lá, vamos voltar para lá. Como é que eu tiro uma raiz quadrada? Como é que eu tiro uma raiz quadrada? Eu tenho que multiplicar ele por uma outra raiz quadrada. Beleza? Aqui é um menos. E aqui o 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Então, pega o macete. Quando você tiver esse tipo de resultado, o que você faz? Esse tipo de questão que tu faz. Raiz de 3 mais 1, dividido por raiz de 3 menos 1. Eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar em cima e embaixo pelo seu conjugado. Você vai ouvir muito falar desse nome lá na frente. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. E vou multiplicar embaixo por raiz de 3 mais 1. Por quê? Porque multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não vai alterar a fração. Mas, aí você vai pegar outro carinha lá, raiz de 3 menos 1, dividido por raiz de 3 mais 1, e você vai fazer a mesma coisa, você vai multiplicar pelo conjugado do cara de baixo. Você vai multiplicar embaixo por raiz de 3 menos 1, e você vai multiplicar embaixo por raiz de 3 menos 1. Show de bola. Ah, Pedro, eu sou lerdo, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem problema, faz da sua forma, ao seu modo, ao seu tempo. Pega um de cada vez, só não esquece, pelo amor de Deus. E agora, o que eu faço? Eu faço o chuveirinho que a tia Teteia ensinou. Aí, o que isso aconteceu? Eu vou ter raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 mais 1. Olha só, é a mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Beleza. Eu vou deixar dessa forma aqui bonitinho, porque eu quero. Eu poderia fazer o chuveirinho? Poderia, eu não quero fazer agora. E raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. O nome disso é diferença de quadrados. É feio, mas é diferença de quadrados. Então, quando você multiplica aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Raiz de 3 mais 1 dá mais raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3.
Menos 1 mais 1 dá menos 1. Ou seja, esse cara corta com esse. 3 menos 1, 2. Então, eu vou apagar aqui e vou escrever de outra forma. Quando eu tiver esses caras assim, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, o que eu vou fazer? Quadrado primeiro, quanto é que é o quadrado de raiz de 3? É 3. Menos 1, menos o quadrado segundo. Beleza. Mais raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 menos 1. Por enquanto eu quero deixar dessa forma. Mesma coisa. Raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Diferença de quadrados. Mesma coisa. Quadrado do primeiro, qual é o quadrado de raiz de 3? 3. Menos o quadrado do segundo. Menos 1. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, menos 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Então eu posso escrever tudo isso numa única fração. Raiz de 3 mais 1 ao quadrado, mais raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Beleza. Agora que eu acabei com o denominador, eu posso partir para o numerador. E aí eu vou resolver. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você gravando isso, fica muito mais fácil do que você fazer um chuveirinho. Entendeu? Se você quiser abrir em duas partes fazer um chuveirinho, você pode, mas você vai gastar muito tempo para a prova. Entendeu? Você só deve fazer isso se você não lembrar não é fórmula, né? Do resultado, né? E aí vamos fazer o segundo aqui. Raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Vamos lá. Quadrado do primeiro, como aqui é menos? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido por 2. Vou fazer esse cara aqui. Beleza. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 2 vezes raiz de 3 vezes 1, 2 raiz de 3. 1 ao quadrado, 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3 vezes 1. Mais 1. Tudo isso dividido por 2. 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3, quarto. 3 mais 1, 4. Mais 3, 7. Mais 1, 8. Dividido por 2. Isso aqui é igual a 4. Olha só. Um cara tão feio, que é esse cara aqui que a gente começou. O resultado deu um número tão bonitinho, que é 4. Viu como a matemática pode ser bela? Bom, é isso, rapaziada. Eu não vou perder mais tempo. Essas foram as aulas de potenciação, radiciação e produtos notáveis. Próxima aula vai ser aí de fatoração e vamos dar início às equações. Vou mandar aqui uma foto aqui, dar um pause no vídeo, vou botar uma foto aqui das questões que você pode resolver. Se você não conseguir resolver, coloca no chat GPT para ele resolver passo a passo, ou na Gemini, e por aí vai. O importante é não parar de estudar. Bom, tá aí a lista de exercício aí. Vocês dão um print, dão um pause aí e resolvam. Aqui embaixo aqui tá as respostas. E tá a resposta até o 73, tá bom? O restante aí, se tiverem dúvida aí, é só falar. Valeu, rapaziada. Até a aula aí de fatoração e de equações, que eu vou falar equações de primeiro grau e equações de segundo grau. Show? Tamo junto.